Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 o Dr. Petrônio Braz, que é advogado, já foi prefeito municipal, é um escritor, membro inclusive da Academia Montes Clarense de Letras, membro e fundador da Academia de Letras e Ciências do São Francisco, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros e outras entidades culturais. Ele é autor de diversos livros, entre eles um livro sobre direito administrativo municipal. E pela experiência na área de advogado para prefeituras, além de ter sido prefeito, eu gostaria de falar com o Dr. Petrônio sobre essas questões municipais e lembrando que o artigo 18 da Constituição Federal diz que há uma autonomia entre municípios e estados. E como está essa autonomia do município, doutor? Valdir, constitucionalmente, os municípios hoje são autônomos. Os constituintes de 1988 tiveram e deram a essa autonomia uma conotação de alto nível, que emendas posteriores têm ferido essa autonomia, ferido de forma, às vezes, até grosseira. Mas a Constituição continua a declarar o município, no seu artigo 18, como integrante da federação, como uma entidade autônoma. É um ente federativo. Eu até tive uma discussão com o Nilo de Castro, Zé Nilo, quando ele apregoava que o município não era um ente federativo. E eu consegui, através de meus livros, mesmo em algumas palestras que fiz, para provar o porquê que o município, além da disposição constitucional, porquê que o município é, de fato, um ente federativo. E, sendo um ente federativo, ele é autônomo. E essa autonomia precisa ser respeitada de uma forma objetiva e direta, o que não está ocorrendo. Porque o que nós vemos hoje são intervenções diretas do Estado, através de alguns dos seus órgãos, nos municípios, em desrespeito a esse princípio constitucional da autonomia. Doutor Petrônio, e hoje, como que os municípios vivem, quais são as rendas que têm os municípios e como está essa distribuição de rendas? Waldir, o município pequeno, eu falo em razão do norte de Minas, que é exceção de Montes Claros, e um pouco, talvez, de Pirapora, que tem a parte de indústria, Vaz da Palma, que tem a parte de indústria, mas os demais municípios do norte de Minas vivem em função do fundo de participação, vivem em função de alguma arrecadação local, que é pequena, e que muitas vezes não cobre despesas outras que não a de pessoal. Eu, às vezes, tenho cuidado, tenho conversado com prefeitos, falo, olha, você tem que ter muito cuidado com a administração dos seus recursos, porque senão você vai ser apenas um prefeito pagando folha de pagamento. Porque o fundo de participação, o que você recebe hoje, que na distribuição de renda, é o mínimo para a vida do município, para que o município possa sobreviver. Agora mesmo eu vi li uma reportagem que a presidente, embora ela fale presidenta Dilma, teria declarado que não aceita o imposto único. Eu também acho que não deve ser um imposto único nessa reforma tributária. Agora, é preciso que as rendas para os municípios sejam definidas com clareza. Eu desafio que exista um prefeito neste país que saiba de que forma o fundo de participação é distribuído. Não os percentuais que cabe ao município, a cada município, de acordo com a sua qualificação. É o valor, o montante do fundo de participação. Nós temos, por exemplo, todos os dias há uma afirmação. Houve um superávit financeiro. O país, a nação, arrecadou. Há um superávit financeiro. O Brasil está bem financeiramente. E todos os dias tem queda no fundo de participação. Eu não entendo por que isso. Se o fundo de participação vem exatamente da arrecadação dos tributos federais. É um problema a ser discutido pelos políticos e, infelizmente, o norte de Minas, agora a nível federal, nós ficamos muito prejudicados, mas mesmo assim, mesmo antes já não se resolvia.
Doutor Petrônio, você disse não é uma questão política. Existem umas verdades que às vezes a gente tem que ter obrigação de dizer. O político hoje, a pessoa vinculada à atividade política, muitas vezes se sente pressionada justamente pelo tipo centralizado de arrecadação. Só a União recebe. E depois o prefeito, o governador, se vê obrigado a fazer parte de um grupo de apoio ao presidente. Qual seria o projeto ideal para que nós não tivéssemos essa dependência? E eu gostaria que você completasse para o nosso telespectador esta centralização de arrecadação e essa dependência do político em relação ao poder central. Isso advém, Valdir, desde os primórdios da República. Quer dizer, nós nos habituamos a que o governo central seja o dono do poder. Porque, em verdade, fala-se até em um pacto federativo nesse país, que tem que se mudar o pacto federativo, que os estados precisam ser mais respeitados, os municípios precisam ser mais respeitados. Mas eu discordo, às vezes, nesse ponto, porque nós não temos, no Brasil, um pacto federativo. Nunca existiu. Olha a diferença. Nos Estados Unidos, foram as 13 colônias que eram independentes entre si, que se uniram para formar o país. Eles, as 13 colônias, elas cederam a sua soberania à União e se reservaram apenas a sua autonomia. A soberania elas deram à União. No Brasil, diferente, nós tínhamos um país único, um país imperial único. Os estados hoje eram províncias que não tinham autonomia. Então, onde está o pacto federativo que as províncias fizeram com a República? Nenhum. As províncias receberam com a República, as províncias receberam a benesse da sua autonomia, dadas pelo governo central. E por isso é o governo central que dita as normas. E os estados sempre têm que aceitar. E agora, a partir de 88, os municípios entraram como ente federativo, passaram a fazer parte do bolo, então aí também os municípios têm o direito de, pelo menos, espernear, o direito de pedir, o direito de exigir. Mas, eu te pergunto, pode-se fazer? Qual a força que tem? Os senadores representam os estados. Cada estado tem 3 senadores. Eles que se representam os estados deveriam agir como representantes dos estados e não como títeres e não como subordinados ao poder central do presidente da República de todos os tempos. Não é de hoje, não, de todos os tempos. Ora, se nós não temos os representantes dos estados que falem em nome do Estado, é utopia falar em pacto federativo. Doutor Petrônio, no início da nossa conversa, você falou uma parte que me deixou muitíssimo interessado. Você disse que os municípios sofrem interferência do Estado por diversos de seus órgãos. Fala para nós qual é o órgão que mais, vamos dizer, quer interferir ou que de fato interfere na vida autônoma e que deveria ser autônoma do município. Valdir, a maior autoridade do município é o prefeito municipal. Muito bem. O município é um ente federativo autônomo. A Constituição Federal diz com clareza que o Estado não intervirá nos municípios, exceto, lá tem os casos específicos, onde pode haver essa intervenção. Assim como a União não intervirá nos estados, a não ser nos casos específicos. Mas, muito bem, eu questiono. O Ministério Público é um órgão estadual. É um órgão estadual. O prefeito é a maior autoridade do município. O juiz e o promotor são autoridades do Estado no município. Não existe hierarquia entre juiz, prefeito e promotor. Tanto que os 3 são julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado. Há um privilégio, um foro privilegiado. O prefeito tem um foro privilegiado. Ocorre que, a título de fiscal da lei,
A maioria dos promotores, embora eu tenha um respeito muito grande pelo Ministério Público, e o Ministério Público tem prestado relevante serviço a esse país nos últimos tempos. Cresceu, criou novas áreas de atuação, se estruturou e está sendo valorizado. Mas veja muito bem, os poderes são 3, executivo, legislativo e judiciário. O Ministério Público é órgão, não é poder. Então é preciso que haja essa diferenciação. Nós vemos, às vezes, que o Ministério Público, a título de fiscalização de lei, porque quem fiscaliza o município é a Câmara Municipal, não é o Ministério Público. O Ministério Público não tem poder de fiscalização do município. A Constituição é clara, a lei é clara. Quem fiscaliza o poder, o prefeito municipal é a Câmara Municipal. O prefeito é eleito pelo povo, ele não é designado. Ele não é uma pessoa que está subordinada a ninguém, senão à lei. Assim como o Ministério Público está subordinado à lei. Eu não conheço lei nenhuma que dá autoridade ao promotor de justiça de interferir no município. Não existe uma legislação que autoriza isto. Eu tenho recebido pedidos de informação, não é nem pedido de informação, requisições feitas por promotores de justiça aos prefeitos sob pena de crime de desobediência se não responder. Qual é a autoridade que o promotor tem sobre o prefeito? Ele não é hierarquicamente superior ao prefeito. Você só comete crime de desobediência quando você desobedece uma autoridade superior a você. Prefeito que não responder, ele não estará cometendo crime de desobediência. Por outra via, existe o princípio da motivação. O prefeito, se abaixa o mato, ele tem que motivar esse ato. O promotor, se faz um pedido ao prefeito, ele tem que motivar o pedido. E eles não fazem isso. Eles não motivam o pedido. Eles têm que dizer, eu preciso dessa informação porque existe um processo em andamento. Existe uma denúncia que foi feita, porque existe um princípio do direito de defesa. O prefeito tem que saber por que ele está sendo investigado. É um princípio sagrado. É simplesmente, manda para lá para quê? Pede uma relação dos funcionários do município, inclusive com o grau de formação desses. Para quê? Qual a finalidade disto? Não vem a motivação. Não existe a motivação. E sem essa motivação, não existe a obrigação de responder. Processar por crime de desobediência, qual a autoridade que tem o promotor para dizer que o prefeito desobedeceu a ele? Ele não é superior ao prefeito. Ele não tem nenhuma autoridade sobre a pessoa do prefeito. O prefeito pode deixar de responder à Câmara Municipal, aí sim, ele está sujeito à Câmara, que a Câmara abra um processo contra ele. Porque ela é a fiscalizadora dos seus atos. O juiz, o promotor, fiscaliza a legalidade dos atos. Mas quando motivado. Se não é motivado, é intervenção do Estado no município. Intervenção indevida. Doutor Petrônio, ultimamente nós temos lido pela imprensa, ouvido pela imprensa, a ocorrência de diversos crimes nos quais os prefeitos se envolvem. Neste caso, existe alguma ligação da atuação do Ministério Público com estas questões envolvendo crimes? Eu creio que essa resposta você poderia dar até em palavras rápidas. Prefeito honesto não tem que temer ninguém. Nem temer ninguém. Mas é aquela história. Os chamados rabinhos têm para aqui, para colar, ficar com medo de abrir um inquérito para apurar isso ou aquilo. Então, se o prefeito não age com honestidade, se ele não tem uma administração segura e honesta, ele teme. E quem teme não tem condições de impor a sua autoridade. Impor a sua autoridade. Eu até, para lembrança, rapidamente, houve um caso, que isso foi até depois o próprio promotor me explicou, que foi erro do funcionário dele lá. O promotor mandou um ofício para um prefeito, não vou citar nomes, dizendo para ele comparecer ao seu gabinete, e quero falar sobre isso, como era o seu gabinete, sob pena de condição coercitiva.
prefeito veio correndo, me procurou. Eu fui a Belo Horizonte, entrei com um habeas corpus, o tribunal concedeu em cima da perna do presidente do tribunal e o promotor foi chamado a atenção. Depois ele me procurou, falou, doutor, não precisava disso, nós podíamos ter conversado, o problema era esse, é que veio lá da Procuradoria de Crimes contra Prefeito para ele ser ouvido aqui comigo. Eu falei, para ele ser ouvido, o senhor tem que convidá-lo e ele que marca dia e hora de comparecer à sua presença. Não é o senhor determinar a hora que o prefeito tem que comparecer na sua presença, não. Mas, inclusive, já saiu da comarca, onde ocorreu o fato, e saiu meu amigo, sem sombra de dúvidas. Mas é preciso que haja esse respeito mútuo entre os poderes, porque eles são independentes, mas têm que ser harmônicos. E os prefeitos precisam ser bem assessorados para saberem que eles têm direitos. E o prefeito é a autoridade máxima do município e não pode se subordinar dessa forma a ninguém. O programa Orientando o Direito teve o privilégio de conversar aqui com o Dr. Petrônio Braz, a quem agradecemos pela entrevista e pedimos ao nosso telespectador que nos espere amanhã, porque em Querendo Deus apresentaremos uma outra entrevista.